isso é sobre ser ousado. Vamos ler a palavra de Deus. Esta é uma das minhas escrituras favoritas. Eu digo isso todo domingo, não é? Essa é uma das minhas escrituras favoritas, mas eu amo isso, porque homens que não agem como homens cristãos é uma das razões pelas quais, em meio a todas as minhas drogas e tudo mais, eu estava procurando por Deus. Compartilhei no meu livro que o tempo todo eu estava procurando por Deus, mas nunca pensei em procurar por Deus na igreja. Porque eu pensava bem, se você é um homem e entrega a sua vida a Jesus, de alguma forma você acaba se tornando um fraco. E isso não é verdade para realmente ser um filho de Deus, um homem ou uma mulher de Deus, precisamos de ousadia. Então, leia a história comigo. Isto é depois da prisão de Jesus. E deixe-me pintar um quadro aqui para você. Jesus foi preso e eles o espancaram como ninguém jamais havia sido espancado. Eles o pregaram numa cruz, cuspiram nele, arrancaram a barba de seu rosto, eles o mataram, o sepultaram e, claro, nós sabemos que ele ressuscitou. Mas essas pessoas não estavam apenas dizendo que o matariam por ser cristão. Elas eram pessoas que realmente queriam dizer isso. E, sabe, normalmente quando falo sobre ousadia, falo sobre ousadia para compartilhar Jesus com as pessoas. E isso é uma grande parte, realmente é uma grande parte. Minha Bíblia diz que eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. E você tem vergonha de Jesus? Então devemos falar dele em todo lugar que formos. Eles não têm vergonha de tentar fazer travestis lerem histórias para nossas crianças. Eles não têm vergonha de ter o mês do orgulho gay. Você sabe o que ainda me incomoda? Nós temos o Dia dos Veteranos. Só um Dia dos Veteranos. Mas temos um mês inteiro de orgulho gay. Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus e deixe-me acrescentar, não me envergonho apenas de Jesus, eu não me envergonho de tudo o que ele nos ensinou. Porque tudo o que ele nos ensinou veio para nos dar vida e vida em abundância. Nunca precisamos nos envergonhar de Jesus, da palavra de Deus, da Bíblia. Precisamos nos orgulhar de que ele nos amou tanto a ponto de dar a sua vida por nós. Amém? Então, vamos ler e entender a situação. Não é apenas vamos zombar de você por ser cristão. É uma questão de vida ou morte. E é por isso que eu amo essa história. Leia Atos capítulo 4, versículo 1. Enquanto eles falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, porque eles ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles prenderam os apóstolos e os colocaram sob custódia e o prenderam até o dia seguinte, pois já era tarde. Mas muitos dos que ouviram a mensagem creram e chegou o número dos homens a quase 5.000. E aconteceu que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém os governantes, os líderes religiosos e os mestres da lei, Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote, se reuniram em Jerusalém. Agora olhem para mim por um minuto. Todos já sabemos disso, mas muita gente não sabe. Eles não eram judeus de verdade. Eles eram, quando falamos do sumo sacerdote, Caifás e sua família, eles foram escolhidos por Roma. Eles eram apenas fantoches. Eles não eram realmente seguidores de Deus, eram fantoches de Roma. E pondo-os diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Agora sabemos que isso se refere a uma cura, um milagre que havia acontecido. Eles estavam proibidos. Estavam proibidos de falar de Jesus. Essas são as mesmas pessoas que mataram Jesus. E eles disseram: se vocês falarem de Jesus, o que fizemos com ele, faremos com vocês. Então os colocaram no meio e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Você tem que imaginar Pedro
sendo humano, pensando: e se eu disser a coisa errada? Eles podem me matar, não rir de mim, não me demitir, não zombar de mim, mas podem me matar. E aqui Pedro precisa tomar uma decisão. Eu devo temer os homens ou eu devo temer o Deus Todo-Poderoso? Pense nessa situação. Com que nome vocês fizeram isso? Se ele dissesse Jesus, poderia estar em apuros. Então Pedro, e isso é o mais importante, cheio do Espírito Santo, disse a eles, governantes de todo o povo, líderes do povo de Israel: se hoje somos questionados acerca de um ato de bondade feito a um homem enfermo e sobre como este homem enfermo foi curado, eu vou dizer que saibam os senhores e todo o povo de Israel que é em nome de Jesus Cristo o Nazareno. E eu amo isso. Era Pedro, eu adoro isso. Pedro não disse apenas em nome de Jesus. Pedro era um cara das ruas. Ele disse em nome de Jesus a quem vocês crucificaram. Que fique bem claro para vocês. Em nome de Jesus a quem vocês crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. É por ele que este homem está curado diante de vocês. Ele é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Agora, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Agora, veja isso é a minha parte favorita. Quando viram a ousadia de Pedro e João e perceberam que eram homens sem instrução e sem preparo, eles não eram profissionais, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quando eles viram a ousadia deles, não quando viram Pedro e João carregando uma Bíblia de 20 quilos, não quando viram Pedro usando uma cruz de 2 quilos no pescoço, não quando ouviram ele citando a Escritura com eloquência, mas quando viram o quão ousados eles eram. Eles sabiam, esses homens estiveram com Jesus. Quero que isso penetre em você. Sabe, existe um ditado que todo pregador já usou. Se você fosse preso hoje por ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Eis a prova de que esses homens eram cristãos. Eis a prova de que eles haviam estado com Jesus. A ousadia. Se perguntássemos às pessoas da sua escola, do seu trabalho ou aos seus vizinhos, você sabe se fulano é cristão? Eles diriam sim, ele fala ousadamente sobre a palavra de Deus. Ele fala ousadamente sem vergonha sobre Jesus. Sabe, eu estava pensando no Donnie, quando aquele homem se levantou e disse, sabe, ele disse, e o Donnie sempre fala as coisas com tanta bondade e suavidade, mas ele ousadamente foi até o homem principal. Ele ousadamente foi até o homem que estava lá para ser honrado pelo seu sucesso e ousadamente disse: como você pode ser cristão e estar vivendo com alguém com quem não é casado? Sabe, eu pesquisei sobre o ensino da ousadia e dizia, eu admiro a ousadia. Admiro homens e mulheres na história que, através da sua ousadia, mudaram o mundo. E quando pesquisei sobre ousadia, dizia: a ousadia muda o estado das coisas. A ousadia dá início a mudanças positivas. É preciso alguém ousado para fazer diferença. E eu estava pensando, obviamente, em pessoas da Bíblia que conhecemos, obviamente em Jesus. Quão ousado foi quando ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Sabe,
Jesus não era fraco. Eu amo a história de Jesus traçando o chicote e virando as mesas dos cambistas porque estavam enganando o povo nas ofertas. Eu amo a história de Davi, o pequeno Davi, que nem mesmo foi incluído quando o profeta veio até Jessé e disse: um dos seus filhos será o rei. Jessé trouxe os seus filhos. As escrituras ensinam que eles eram grandes, fortes, bonitos, musculosos e atléticos. E a profecia dizia: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Até que perguntou Jessé: você tem outro? E ele respondeu: bem, eu tenho um que está lá fora cuidando das ovelhas. E o profeta disse: tragam. E quando chegou, é esse o menino. E por quê? Quando todos os soldados treinados estavam no acampamento e Golias estava em pé. E, gente, o mundo hoje está cheio de Golias. A política está cheia de Golias. As universidades estão ensinando Golias. Igrejas, infelizmente, estão ensinando Golias. E quando os soldados treinados estavam escondidos em suas tendas, Davi veio e, se você se lembra da história, ele não era soldado, ele veio apenas trazer comida para os seus irmãos. Ele os viu escondidos em suas tendas e lá estavam os grandes homens de Israel. Espiando para fora das tendas, Davi então disse: quem é esse filisteu incircunciso? E ele não estava sendo arrogante, ele estava dizendo incircunciso significa que não tem aliança. Circuncisão significa que você tem aliança. Ele disse: eu não me importo com o tamanho desse homem, com o quanto ele grita, com o tamanho da espada dele. Ele não tem aliança com o Deus Todo-Poderoso. O que vocês estão fazendo escondidos? E eu penso nos homens de valor da nossa nação. Eu penso em George Washington. Pense nisso. Esta nação foi fundada porque não éramos covardes. Éramos um grupo de servos contratados que vieram com armas simples e disseram: sabe de uma coisa? Não vamos ter um rei lá longe nos dizendo como viver, como podemos ou não servir a Deus, e foram liderados por um homem chamado George Washington. Pense nisso. Por que a América é tão grandiosa? Porque, sabe, eu não vejo ninguém tentando invadir o México. Bem, você seria tolo se fizesse. Está escrito no livro. Eu não vejo ninguém tentando invadir o Irã. A América é grandiosa, porque éramos uma nação sob Deus, e tínhamos pessoas com mosquetes dispostas a enfrentar o maior exército do mundo com armas simples, porque acreditavam que Deus honraria sua batalha. Veja Abraham Lincoln. Por que o assassinaram? Porque ele se levantou contra a injustiça. Ele disse: não importa se você é branco, preto ou pardo, todos nós fomos criados iguais aos olhos de Deus. E pessoas queriam matá-lo por isso. Pessoas que, sem dúvida, tinham Bíblias, queriam matá-lo por isso. E um dos meus heróis é o Dr. Martin Luther King. Quando você lê seu último discurso, ele basicamente disse: se lembram desse discurso? Eu estive no topo da montanha. Ele disse: talvez eu não chegue lá com vocês. Ele sabia. Escute, eu amo vocês. Eu realmente amo. Mas não sei se morreria por vocês. Martin Luther King sabia que iria morrer. Ele teve essa premonição, ele iria morrer. Mas ainda assim, ele disse: nós não ficaremos em silêncio. Eu consigo vê-lo andando de mãos dadas e, sabe, muitos daqueles homens brancos que estavam ali andando com ele naquela ponte eram rabinos, de mãos dadas, cantando algo como: que Deus poderoso nós servimos. Olha, você quer falar sobre um homem de valor, um homem de bravura? O Dr. King foi um homem de bravura. E nós poderíamos continuar olhando exemplos após exemplos. Mas eu quero que você veja alguém aqui que talvez nunca tenha percebido. Abra comigo em Êxodo capítulo 14. E eu vou ser honesto com vocês em algo. Na semana passada, estávamos há algumas semanas, estávamos na Polônia e depois no Brasil. E
voltamos do Brasil, fomos para Los Angeles para uma reunião e para a TIS e ontem tivemos o culto de despedida do Doni e eu nunca fiz isso, mas ontem à noite cheguei em casa, tive que alimentar os cavalos, encher os bebedouros, fazer tudo isso e eu entrei, já eram 8 da noite e eu estava exausto, estava com jet lag, tão cansado que já não sabia mais em que fuso horário eu estava e eu sabia que iria ensinar hoje, e tudo bem ser honesto com vocês, eu sabia que iria ensinar hoje sobre ousadia, eu já ensinei sobre ousadia muitas vezes. E eu fui ao meu escritório e eu estava tão cansado que peguei umas anotações antigas. E eu não faço isso, mas peguei anotações antigas, olhei e percebi que não era a direção, sabe? A palavra de Deus pode ser logos ou rema. Pode ser apenas a palavra escrita de Deus, que continua sendo verdadeira, ou pode ser rema, a palavra viva de Deus. E é por isso que eu acredito que no domingo você pode pregar uma mensagem escrita no papel, ou pode entregar uma mensagem que vem de Deus, viva. E enquanto eu lia, eu percebi, é logos, e é a palavra de Deus, é a boa mensagem, mas não é rema. Era basicamente sobre ousadia para testemunhar, histórias sobre como testemunharam para mim quando eu era um viciado em drogas, quando nos convertemos, quando todos se converteram. Todos nós vivíamos de testemunhar. Íamos ao cinema e antes do filme começar, enquanto estávamos sentados esperando o filme, então nós nos levantávamos e dizíamos com ousadia: com licença, podemos ter a atenção de todos? Agora que estão aqui, posso perguntar algo? Vocês conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal? Então orávamos com as pessoas. Agora, não estou dizendo para vocês irem fazer isso. Se fizerem, não digam que são desta igreja. Mas eu fui preso mais vezes por pregar Jesus do que fui preso por vender drogas. Uma vez eu fui preso por vestir de Papai Noel. E era Natal. E fomos ao shopping dizer a todos, e eu estava vestido de Papai Noel. Éramos jovens e meio loucos naquela época, e falamos para todos sobre o verdadeiro motivo do Natal, e lá eu estava triste, preso, vestido de Papai Noel. O homem na cela ao lado me olhou e disse: se até você está aqui, eu não tenho a menor chance. Então, sabe, precisamos ser ousados. Mas, enquanto eu estava lá sentado, pensei, eu vou ensinar isso, e o Espírito Santo disse, não, você não vai. E então eu voltei. E eu acho que eu nunca ensinei isso, talvez tenha ensinado sobre discipulado, mas eu quero que você leia comigo algo que talvez nunca tenha visto antes, em Êxodo capítulo 14, versos 21 e 22. E diz: então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor fez recuar o mar por um forte vento oriental durante toda a noite. E tornou o mar em terra seca. Assim as águas se dividiram. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas lhes foram como muro à direita e à esquerda. Todos nós já lemos essa escritura, mas a maioria sabe que perdemos muito do sentido da palavra de Deus quando vai do hebraico para o português, porque se expressa de forma bem diferente. E no hebraico, a linguagem original de Moisés, a abertura do Mar Vermelho não é descrita exatamente dessa forma. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, isso é chamado em hebraico de Torá. Vocês sabem disso, certo? É chamado de Torá. Então, essa é a palavra escrita de Deus. Mas também existe na sabedoria judaica antiga a Torá oral. E o que é isso? É que Deus escreveu a Torá, escreveu a Bíblia, mas também andou com Israel por 40 anos explicando a Torá. Então, muitas coisas que lemos, não recebemos a mensagem completa. Na verdade, o que realmente aconteceu foi o seguinte. Eu quero que você imagine o governante mais poderoso e maligno do mundo. Era o faraó. O faraó era um
um homem mau e o mais poderoso da terra naquele tempo. Moisés veio diante dele e disse: Deus me enviou para dizer: deixe o meu povo ir. Agora, isso já é ousadia, certo? Isso já é ousadia. Mas o faraó endureceu seu coração. Nós conhecemos a história, as 10 pragas, até que finalmente ele disse: tudo bem, vamos embora. Então, 3 milhões de pessoas. Agora, Moisés disse que as iam levar para a terra prometida. Então, 3 milhões de pessoas seguiram Moisés e, de repente, eles chegam diante do Mar Vermelho. E na frente deles estava o oceano. Atrás deles, o faraó havia mudado de ideia e vinha com seus carros e todo o seu exército para matar e recapturar os israelitas. Moisés, então, se levanta, ergue as mãos e diz: avancem. Ele diz ao povo: avancem. Mas eles olham e dizem: isso é um oceano. Agora, em português não recebemos a história completa. Todos estavam lá. E havia um homem chamado Naasson. E Naasson era chefe da tribo de Judá. E ele estava bem ali. As águas ainda não tinham se aberto. Na verdade, alguns dizem que Moisés entrou na água, mas o hebraico não diz isso. O que diz é que Moisés levantou as mãos e disse ao povo: avancem. E aqui há um grande ensino quando você está diante de Golias, diante de um mar, diante de um obstáculo. Ou você avança ou você volta para a escravidão. Ou você se move em direção ao seu destino, ou volta para onde estava. Você estagna, você congela. Então Moisés disse para essas 3 milhões de pessoas: avancem. Uma das escrituras mais importantes fala, Deus diz: muitos são chamados, poucos escolhidos. Vocês já pensaram nisso? Porque muitos são chamados, e o destino que Deus tem para cada ser humano é extremamente, abundantemente acima de qualquer coisa que possamos pedir ou pensar. Então, por que Deus diz que muitos são chamados, mas apenas alguns se tornam os escolhidos? Porque quando vemos esses obstáculos à nossa frente, nós congelamos de medo. Agora, lembre-se, o medo é um espírito. A coragem também é um espírito. Mas Deus diz que eu não te dei o espírito de medo. Se Deus disse para seguir em frente, eles precisavam seguir em frente. Mas dos 3 milhões de pessoas, apenas esse homem, Naasson, avançou. E na sabedoria hebraica antiga diz que ele olhou ao redor e ele viu o nome Naasson, em hebraico significa, seria como se diz em português isso? A grande onda. A grande onda. Ele olhou ao redor, ouviu Moisés dizendo para avançar. E acreditou que Moisés era um homem de Deus. Então, de 3 milhões, apenas Naasson avançou. Ele entrou na água até os tornozelos. Nada aconteceu. Ele avançou mais um pouco até os joelhos. Nada aconteceu. Ele avançou mais um pouco até a cintura. Nada aconteceu. Ele avançou mais um pouco até o peito. Nada aconteceu. Ele avançou de novo até o queixo. Nada aconteceu. Até que a água chegou nas narinas. E diz na sabedoria judaica antiga que quando chegou nas narinas dele, e só então, no último momento, as águas se abriram. Quantos de vocês já se sentiram assim? Estou até os joelhos, até a cintura, até o peito. Continue avançando, continue acreditando em Deus. E o incrível é que quando as águas se abriram, 3 milhões de pessoas o seguiram rumo à terra prometida.
Líderes têm coragem. Líderes fazem o que Deus manda. Líderes se levantam e dizem: eu não odeio ninguém, mas não é certo que um homem use o banheiro das mulheres. Bem, pastor, é 2025 e ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E não é certo que um homem se case com outro homem ou mulher se case com outra mulher. Isso não é ódio. É apenas a verdade, e a verdade vos libertará. Não importa o que Hollywood diga, não importa o que os democratas digam, não importa o que alguns pregadores digam, o que importa é o que a palavra de Deus está dizendo. E a palavra de Deus diz que quando seguimos a Ele, precisamos ter coragem para avançar. Não acontece de imediato. Muitas vezes dizemos: Deus usa-me, e Deus responde: está bem, eu vou te usar. Comece a andar. Senhor, eu já estou até os tornozelos, continue. Senhor, eu já estou até os joelhos, continue. Senhor, estou até a cintura, continue. Senhor, estou ficando sem tempo aqui. E quando Naasson fez isso, lembre-se, ele era apenas um entre 3 milhões de pessoas. E mudou o mundo. Um homem mudou o mundo. E sabe, tantas vezes falamos sobre maldições geracionais, tal pai, tal filho. E eu queria ter tempo esta manhã para desenvolver isso, mas vocês sabiam que entre os descendentes de Naasson, quem eram os descendentes dele? Um deles era Davi. O rei Davi. Está aí um rapaz que herdou ousadia. Quem é esse filisteu incircunciso? Também outro descendente foi Daniel, o profeta, que disse: eu não vou parar de orar. Lembre-se quando o rei assinou o decreto sem perceber o que estava assinando. E eu vou fazer uma pregação sobre isso, John. Aquele rei amava Daniel. Daniel era a pessoa favorita dele. Mas aqueles que odiavam a Deus, aqueles que odiavam a presença de Deus, enganaram o rei. E de acordo com a lei da Pérsia, uma vez assinado, nem o rei poderia mudar. E então eles o enganaram, porque por 30 dias ele ia dizer que ninguém poderia orar a ninguém além do rei. Mas Daniel disse: não, eu oro 3 vezes por dia. E assim, relutantemente, eles o jogaram na cova dos leões. E no dia seguinte o rei vem e diz: Daniel, meu filho, o teu Deus, a quem você serviste toda a tua vida, te salvou? Sim! Estou aqui com os leões. Sabe quem mais eram seus herdeiros? Sadraque. Eles eram seus herdeiros. Nós não vamos nos curvar, e os jogaram no fogo. E o rei olha lá embaixo e disse: ei, quantos nós jogamos no fogo? Bem, eles são Sadraque, Mesaque e Abidnego. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com nosso ministério em larryhugbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.